Como ficam os direitos constitucionais à liberdade de imprensa, liberdade de pensamento e de expressão quando o órgão máximo de justiça do país, o Supremo Tribunal Federal, manda prender jornalistas que não são acusados de nada e manda as plataformas digitais banirem pessoas, banirem perfis das redes sociais para que elas não possam mais expressar o que pensam e se comunicar com seus seguidores? Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e conversei sobre esses assuntos com o advogado criminalista Elias Matar Assad. Tudo bem? Bom dia. Olá, tudo bem? Que prazer estar aqui, Cristina. Eu agradeço esse convite honroso, enalteço a Gazeta do Povo pela tradição, pela seriedade do trabalho jornalístico de sempre da Gazeta. Então, é uma honra estar aqui com você e com teus audientes. Sim, prazer é nosso. Eu queria começar lembrando do caso do Oswaldo Eustáquio, esse jornalista que foi preso, e o quanto isso é perigoso para a liberdade de imprensa, para a liberdade de expressão também, porque ele foi preso sem sequer ter sido denunciado, não havia uma acusação formal contra ele, né? Como é que está a situação? Veja, no passado, eu defendi Oswaldo, aconselhava em algumas coisas quando ele trabalhava na TVCI, lá em Paranaguá, e aqui em Curitiba, em alguns veículos. Então, quando aconteceu a prisão do Oswaldo, depois eu não tinha mais visto o Oswaldo, já fazia muito tempo. E aí, quando ele foi preso em Campo Grande, ele lembrou meu nome para defendê-lo. Fez um contato comigo, etc. Peguei procuração e fui até o Supremo para ter acesso, então, às provas e poder fazer o trabalho de advocacia criminal. Aliás, aqui já vai um macete aos novos, né? Você precisa, para fazer advocacia criminal, de duas respostas a duas perguntas apenas. Primeira, qual é a acusação? E a segunda, quais são as provas? E não havia, né? Naquele momento não havia, nesse caso específico. O que eu fiz? O Supremo, inclusive, editou uma súmula dizendo que é direito da defesa ter acesso a todos os elementos, enfim. Súmula 14, súmula vinculante 14. E aí, fomos até o Supremo com requerimento para ter acesso às provas e passaram-se alguns dias sem que tivéssemos esse acesso. E o tempo começou a correr até que Oswaldo foi transferido de Campo Grande para Brasília. Aí já tinham se passado 5 dias, o ministro Alexandre prorrogou por mais 5 dias a prisão temporária, e no penúltimo dia, na Polícia Federal, lá em Brasília. Aí o Oswaldo, então, é ouvido em declarações, eu já te explico qual é a diferença de ser indiciado e ser ouvido em jornalismo, que ele acompanhava os movimentos como jornalista para cobrir os movimentos. Então, eu tive acesso depois. Só vou fazer um parênteses, desculpe te cortar, doutor, só para quem eventualmente não tenha acompanhado esse caso mais de perto, porque uma das questões que apontavam contra ele é que ele participou de movimentos de rua lá em apoio ao presidente e que seriam contra determinados ministros do STF e pedindo o fechamento do STF, fechamento do Congresso, e isso que foi considerado abusivo, né? Então, ele esclareceu bem isso. Ele disse que ele acompanhava como jornalista para cobrir e para transmitir o que estava acontecendo, porque realmente estava acontecendo. Então, ele disse também que ele, pessoalmente, apoia uma intervenção pelo voto. Depois ele esclareceu na declaração dele. Intervenção pelo voto significa eleições, etc. Enfim, o Oswaldo foi ouvido em declarações e eu não percebi, não tive a percepção de qual crime em perspectiva ele poderia ser acusado. Tanto que ele não foi indiciado. Ele foi apenas ouvido em declarações, porque não tinha elemento para o indiciamento. Aí não decretaram a prisão preventiva dele e resolveram baixar medidas menos gravosas que a prisão.
para um jornalista, muito gravosas, porque estabelece uma série de restrições ali. Nós Ele foi integramos, impedido de continuar escrevendo, não foi? inclusive, ele tem Tem restrições. impedido de exercer sua profissão. Então, o que eu fiz? Fizemos um habeas corpus do Supremo, contrato do ministro. Inclusive, nós fomos lá buscar a posição do Supremo de 2009, quando revogaram a draconiana lei de imprensa, que era uma lei, você lembra, você começou, na época que você começou, vigorava a lei de imprensa. Era o terror dos jornalistas. Anos 90. Era uma ameaça. Quando alguém dizia para um jornalista, olha, eu vou te enquadrar na lei de imprensa, o jornalista ficava com aquela inquietação, atrapalhava o trabalho do jornalista. Então, eu digo a você que fui buscar, então, esses elementos naquela discussão histórica da revogação, ou da declaração de inconstitucionalidade, vamos dizer assim, da lei de imprensa. E o que eles disseram em 2009 dá certinho para o que eles estão dizendo, para o que está acontecendo hoje. E eu quero que eles digam no habeas corpus. Quando eu defendo Oswaldo lá, na verdade, Cristina, eu estou defendendo a liberdade dos jornalistas. Sim, e aí que eu quero chegar, porque teve essas outras contas bloqueadas na sexta-feira, o Oswaldo não está entre elas, mas ele já tinha tido a proibição decretada anteriormente, né? Ele já não podia mais publicar nem nas redes sociais, né? Mas eu quero fazer aqui um parênteses para te dizer o seguinte. Todas as capitais brasileiras, principalmente, você tem aqueles jornais policiais na televisão. Então, aqueles jornalistas, ou não, ou simplesmente repórteres, vamos chamar assim, não diplomados, que têm direito de expressão também, eles falam mal do delegado, falam mal do juiz, falam mal do promotor, falam mal na advocacia, falam mal do acusado. Eu te digo, temos notícia de alguém preso por isso? Não. Até eventualmente são questionados na justiça, né? Por calúnia, difamação, injúria, pelos crimes da comunicação social, mas não são proibidos de se manifestar, de continuar trabalhando. Aí eu faço um parênteses para você. Veja só. Você fala, e é correto falar, que não existe censura prévia. Ou seja, quando você senta no computador para escrever o teu material, ninguém, nenhuma força pode atrapalhar você ali. Você tem o direito de escrever o que você quiser, publicar. Só que nós temos, como tem nos Estados Unidos, a chamada censura póstuma. Veja só, depois eles vão analisar o que você fez. Então, mas como? Em ações de indenização, em ações, por exemplo, para a retirada de conteúdos. Sim, você é responsável por aquilo que publica, né? Você é responsável pelo que publica, ainda mais sendo jornalista, né? Consegui entender, doutor? Sim, então veja você. Deu uma paradinha. Na verdade, eu tenho uma concepção assim. O jornalismo deve fazer a autocensura para ver se é verdade, se tem procedência, se, enfim, que você vai lançar, né, na comunicação social algo que você tem orgulho de dizer que aquela matéria é tua. Então, quando um jornalista deserta dessa, digamos, dessa linha de conduta ou postura ética, nós imaginamos que o próprio jornalismo tem que vir e dizer, um outro jornalista, em outro veículo, diz, olha, fizeram uma matéria dia desses que não é correta. E eu estou resgatando aqui e faz a matéria correta. Então, é o próprio jornalismo corrigindo ou autocontendo quaisquer tipos de informações que não sejam corretas. Então, qual é a ideia? É da digamos assim,
Autodisciplina. De forma errada, digamos assim, ou de uma forma que sai de uma linha ética. Aí tem um ditado que diz assim: você pode exercer o jornalismo até mesmo sem grande talento, mas sem honra você não exerce o jornalismo. É como a advocacia. Um advogado desonrado, um juiz desonrado, um médico. Eu pedi para o senhor dar a explicação do caso do seu cliente, especificamente, do jornalista Oswaldo Eustáquio, porque quando isso acontece e a sociedade não se rebela, a ameaça é à imprensa toda, ao jornalismo independente, ao jornalismo oficial dos grandes veículos e até ao cidadão comum no seu direito de liberdade de expressão, né? Porque é o que está acontecendo agora com o bloqueio dessas contas nas plataformas digitais. Os antigos diziam, né? O pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, hoje, deu uma ligação aqui no meio. Mas aqui está ok, estou te vendo bem. Então, veja só. Hoje é com outro, amanhã pode ser com você, com qualquer um, né? Até, eu digo o seguinte, por exemplo, né? Implicam com a Folha de São Paulo, implicam com a revista Veja, implicam com um veículo e, de repente, cercam a redação, descem lá uns gorilas armados, lá, né? Chamam de gorilas, policiais fortões, eles mesmos se chamam assim, né? Descem lá cheio de armas e fazem prisão de jornalista. Então, eu te digo, na Coreia do Norte existe liberdade de imprensa? Não. Na China existe? Na Venezuela também não existe. É isso que eu ia dizer, nem em países próximos da gente, né? Estes direitos estão positivados na Constituição Federal Brasileira, em vários enunciados, né? Por quê? Porque a nossa Constituição, aliás, mais sábia do que se imagina que seja a nossa Constituição. Porque nós estamos atravessando uma crise conceitual hoje e o que está dando a guia para a manutenção da estabilidade brasileira é a Constituição Federal. Ela está. Pois é, mas aí a população está se perguntando, doutor, desculpe te cortar de novo, mas a população está se perguntando, e, a meu ver, de forma muito legítima, até quando isso vai acontecer? Porque a gente sabe que os únicos que podem barrar o STF, que é o último tribunal, a última instância da Justiça, são os senadores. E o Senado, embora esteja recebendo vários pedidos de impeachment, até de ministro, até onde nós vamos conseguir permitir que isso aconteça? Até o momento em que a gente não tenha mais liberdade nenhuma? A ideia é a seguinte: política não é ramo do direito, né? Um francês lá, Guizot, ele dizia assim: quando a política penetra no recinto dos tribunais, a justiça envergonhada sai por alguma porta. Então, você tem que entender que a lógica racional, a lógica bivalente, né? Aquela da lei, tal coisa é legal ou não é legal. Quem tem que dizer isso é o Supremo, em última instância. Até falam que o Supremo tem o direito de errar por último. Mas ele, por exemplo, esse inquérito é algo, você deve ter visto no memorial Carta Aberta, que eu mandei ao Supremo, a lista toda. Entendendo um jornalista que está sendo tolhido no seu direito à profissão, né, ao livre exercício da profissão, como mandou uma carta aberta aos ministros, né, aos 11 ministros do STF, expondo ali que os advogados não estão tendo acesso à peça completa do inquérito. Isso aconteceu com vocês também, né? Veja, essa peça, eu digo aos meus amigos jornalistas, os que gostam do Oswaldo, os que possam até não gostar do Oswaldo, os que gostam do que ele escreve, os que também não gostam, enfim. Isto é um assunto que, para o direito, não tem a menor influência você gostar ou não de algum assunto. A liberdade é plena. Aí, eu digo na Carta ao Supremo, que é um memorial, tecnicamente falando, né? Esse memorial, Carta Aberta, eu digo o seguinte, que
dos governantes, como jornalista. E você não pode ser atrelado, digamos assim. Você tem que ser desatrelado. Então, a minha defesa ali é a defesa da liberdade de jornalismo. Outra coisa, aqueles, eu digo e escrevo ali no HC, no habeas corpus, e também na memorial, eu digo o seguinte: aqueles episódios de pessoas na frente do Supremo, com tocha, tipo Ku Klux Klan, aquilo é visto por muitos como uma espécie de folclore. Aquilo não representa ameaça nenhuma, na verdade. Isso é uma minoria, né? Se a gente pega outras manifestações em outros lugares, isso também acontece, são sempre uma minoria. E muita gente maximizou aquilo, tornou aquilo maior do que deveria ser. Eu fiz uma pergunta no memorial: algum quartel observou-se alguma quebra de hierarquia? Não. O soldado continua obedecendo o cabo, sargento, tenente, enfim, ao comando, né? Na linha de comando, não há quebra de hierarquia. O Exército Brasileiro está na sua missão institucional de proteger a Constituição que a nação brasileira colocou em vigor. Então, na verdade, você fez a pergunta por que o Supremo não abre o processo de impeachment. Não abre. Agora, o Senado, né? Incógnita. Agora, por exemplo, abrindo, um ministro que vai se defender lá, um ministro do Supremo, digamos que abra um impeachment de um ministro, ele vai se defender lá com a Constituição na mão. E ele vai se defender com a Constituição na mão e vai invocar vários momentos constitucionais em sua defesa. Então... Mas essa mesma Constituição que nesse... do Supremo. Ou seja, olha só, e tem um porém. Aqui nos diários secretos da Assembleia do Paraná, foram um dos primeiros casos em que a polícia entrou na Assembleia a fazer apreensões. Na época, o presidente me telefonou e pediu que eu fizesse um parecer. E eu fiz um parecer rapidamente, em 2 horas, falando que a Constituição exige que os assuntos ocorridos dentro do Legislativo, eles têm que ser tratados pela polícia do Legislativo, que tem lá uma polícia própria. Uhum. Então, eu dei esse parecer porque está na Constituição, nem contra nem a favor. Aliás, grandes anos, sai uma diligência contra um senador e o Supremo diz não, no gabinete do senador não pode entrar. Então, agora, do senador José Serra, estão interpretando essa questão da independência do Legislativo. Mas aí é bom lembrar que antes desse episódio no gabinete do senador José Serra, houve episódios iguais em que ninguém se opôs, nenhum ministro do Supremo, na Câmara Federal, em gabinete de deputados, né? Viu, querida Cristina? Está na Constituição bem claro. Então, um poder não pode interferir no outro dessa forma. O Poder Judiciário, o juiz de primeira instância, expede uma ordem para, digamos assim, invadir a casa do vice-presidente da República. Espera aí. Tem que ter critério. O Poder Judicial, Cristina, é tão grande e tão ilimitado que ele só é concebido dentro de comarcas, ou seja, há uma divisão territorial e competências. Sem divisão territorial e competências, começou com a Lava Jato, por exemplo, uma jurisdição universal. Né? Acontecia, digamos assim, um crime em Araucária, um crime de morte, e a Lava Jato entendia que lá era dentro da usina, digamos, sei lá, e podia querer fazer o júri. O juiz federal podia querer convocar um júri. Então, nós estávamos realmente numa crise conceitual. A Lava Jato veio e colocou no limite. Mergulhamos assim num vazio. E aí os tribunais começaram a referendar. E tem um jurista brasileiro, doutor Antônio Celso Bandeira de Mello, que disse há muitos anos atrás: quando o judiciário referenda excessos,
seguem-se-lhe inúmeros abusos. Dizer. É o que a gente está vivendo, né? É o que estamos vivendo, porque nós não podemos conceber uma organização política, digamos assim, administrativa, onde uma facção quer derrubar a outra a todo custo, passando por cima de todos os princípios. Aí nós não teremos ordem, nós teremos o caos. E o que a sociedade quer? A sociedade quer harmonia. Os professores querem paz e harmonia para trabalhar, os alunos para irem para a escola, os pacientes para procurarem hospitais, os médicos, a imprensa para noticiar. Então, o jornalista, o advogado. Então, nós buscamos harmonia. E só uma Constituição, sendo respeitada, o caminho, é a guia. Eu disse esses dias numa palestra para alunos de direito, o desrespeito é a antítese do direito. Não se concebe direito sem respeito. São coisas que... né? Então, no fundo, quando o Supremo instaurou o inquérito, todos nós estranhamos. Todos se valeram do regimento interno que diz que, para apurar delitos lá dentro, né, do Supremo, o Supremo mesmo... Por exemplo, se eu entro no Supremo, ameaço um ministro lá dentro, eles vão realmente instaurar um inquérito. Podem abrir um inquérito. E vão responder lá dentro. Você viu aquele episódio do Janot, que falou que foi lá com uma arma e tal, no livro... E entrar armado. Seria o caso para abrir o inquérito, né? Digamos que aquilo não fosse uma licença literária, digamos assim, que talvez ele também não fez isso, mas ele quis mostrar. Saí um pouco aqui, voltei. Então, eu te digo, numa situação daquela, é legítimo? É legítimo. Agora... Mas tem duas questões aí, né, doutor? Não quero esticar muito a conversa, que a gente já passou aqui, acho que de 20 minutos, pelo meu cálculo. A ideia não é se alongar muito, mas tem duas questões importantes aí. Primeiro, que regimento interno nenhum, de órgão nenhum, pode se sobrepor à Constituição, que é a lei máxima do país. Não é isso? E segundo, que o regimento interno diz o crime cometido dentro das dependências. E aí eles interpretaram que as dependências do STF são o Brasil inteiro, quando a gente está falando de meio virtual. A questão é, agora, com as redes sociais, a internet tendo surgido depois da Constituição, da forma como é, enfim. Eu digo a você, o inquérito é questionável, mas o Supremo referendou. Então, eu inicio aquele trabalho dizendo que, para a reflexão, eu digo assim, estamos em mares nunca antes navegados, em águas nunca antes navegadas, mas que foi dita que era água nacional, quer dizer, do território brasileiro. Então, agora eu pergunto ali, se a gente supõe que alguém nos ofende, esse alguém continua tendo direitos? Então, o pior é que, se uma entidade como o Supremo, com a estatura, digamos assim, constitucional, com o poder jurisdicional que tem, eles têm a chave da cadeia. Sim. Eles têm a chave dos cárceres. Então, eles têm que justamente... Eu não sei, mas o ideal ali seria o seguinte, identificar, então, quem foi e remeter para o juízo competente. Foi o Elias, manda para a Justiça do Paraná, porque eu pratiquei o ato aqui em Curitiba. A Justiça do Paraná, o Ministério Público do Paraná vai me avaliar. Agora... E identificar qual é o ato, né? Porque a ameaça é crime previsto em lei, a injúria, a calúnia e a difamação são crimes da comunicação social e que não são só jornalistas que podem vir a cometer, né, e ser acusados disso. Então tem que explicar o que a pessoa cometeu ali de crime, qual é a infração, né? Qual é a acusação, quais são as provas. Mas eu te digo, esses delitos que você citou são os delitos com o uso da palavra escrita ou falada. Veja só. E todos eles têm em comum o quê? Iniciativa da parte ofendida. O que o legislador processual quer? Que a pessoa que se sinta ofendida tome iniciativa do procedimento no juízo competente. Então, nesse caso, por exemplo, você diz que o Elias foi mal vestido numa festa, digamos.
Ah, me ofendeu, mas eu deixo passar. Eu não tomo iniciativa, como eu digo, eu estava mal vestido mesmo, não vou brigar com a Cristina. Então, no fundo, quando a lei, todos esses delitos, difamação, calúnia, injúria e ameaça, dependem de iniciativa do ofendido. Neste caso, os ofendidos poderiam ter tomado iniciativas individualmente. Olha, Sim. a moça lá, não me lembro o nome dela, Sara, né? Sarah Winter. É Isso. nome fantasia também, mas enfim. Também. Então, aqui eu ia falar a menina que tem umas tatuagens e tal. Veja você, o ofendido poderia tomar a iniciativa de iniciar uma ação penal contra o ofensor. Mas, neste caso, desses delitos que você falou, difamação, calúnia, injúria e ameaça, todos dependem de representação e nenhum tem uma representação de alguém que diga eu fui ofendido. Dia, lugar, dia, hora e lugar, dia, hora e local. Por que o crime tem que ter digamos, esse acento de dia, hora e local? Para estabelecer a competência. Quem vai julgar? Então, se ela ofendeu em Brasília, algum juiz de Brasília deveria, em primeira instância, já o Ministério Público, etc., tomar providências. E possivelmente tomariam providências rigorosas. Então, doutor, para a gente não esticar mais, para a gente poder encerrar aqui com alguma luz, nesse caso, como o Supremo é a última instância da justiça brasileira e é o Supremo que está cometendo as ilegalidades, que está censurando, que está impedindo jornalistas de trabalharem, impedindo pessoas de se expressarem, já está entrando na esfera aí da liberdade de pensamento e liberdade de expressão. Cabe recorrer a cortes internacionais? Isso está sendo cogitado? O senhor mesmo parece que já tomou uma iniciativa, né? Olha, é o caminho. Mas a questão é qual corte internacional vai interferir com a soberania do país. A corte poderá fazer recomendações. Aliás, o direito de expressão e de exercício do jornalismo, que a nossa Constituição prevê aí em 2 momentos, né? No artigo 5º e no artigo 220 e seguintes, tem tudo ali para proteger. Né? Existem tratados internacionais que deram nesses momentos constitucionais brasileiros. Então, eu creio que cortes falarão, como os jornalistas agredidos em vários lugares do mundo, mas o problema é que o nosso país ele quer rumar para estar em pé de igualdade com os países de cultura jurídica mais avançada do mundo. Então, para isto, o Supremo tem que ressignificar a sua missão. Os juízes têm que ressignificar a sua missão. Como a polícia não pode sair por aí matando pessoas, como fazem às vezes no Rio de Janeiro, tem que ressignificar a polícia. Então, eu falo nesse trabalho, talvez já encerrando aqui, todo juiz, quando assume, do substituto ao ministro decano do Supremo Tribunal Federal, quando assumiram, disseram assim eu prometo, com a mãozinha levantada, assim eu prometo o quê? Cumprir a Constituição e as leis nacionais. É o que eu chamo no trabalho, lá no final você vai ver, que eu digo, não espero um perjúrio democrático, que é jurar em falso, né? Perjúrio. Então eu tomo esse compromisso como juramento e falo de um perjúrio democrático. A democracia se baseia no respeito às leis. Por isso que é Estado democrático de direito. Então, o juiz, que é o intérprete, ele deve cultuar o direito. O desrespeito é a antítese do direito. Não pode conviver na mesma, digamos assim, no mesmo lugar. Ou uma coisa ou outra, como claridade e escuridão. Uma coisa exclui a outra. Sim. Então, enquanto tivermos voz, a nós cabe nos rebelarmos, né, contra esse Estado antidemocrático de direito. É o direito de se indignar. É o direito que as pessoas têm de ajuntamento público. É o direito de se indignar. É um direito inerente às democracias. Agora, repito aqui, Coreia do Norte não tem isso. China não tem. E outros países, né? Cuba, Venezuela. Não tem mesmo. Alguém levanta lá e diz, eu sou livre. Teus filhos, liberdade. Se você ensinar para os teus filhos liberdade,
você está mandando teus filhos para o paredão. Então, na verdade, eu creio que 1988, Constituição, a nova Constituição que veio para se sobrepor sobre todas as vergonhas do passado, para virarmos uma página. Eu, e talvez encerrando pelo horário, dia desses me perguntaram e eu falei, eu sinto uma desilusão, a dor de uma desilusão nas grandes esperanças. A esperança minha nessa Constituição, eu já advogava, eu me formei em 80, já advogava em 88, já há 8 anos. Então, nós tínhamos uma esperança tão grande num novo país, num Estado democrático, de direito autêntico, que eu senti a dor da desilusão nas grandes esperanças daqueles jovens que, como eu, sonharam com um novo Brasil, uma nova era. E me parece que, assim, pensamentos, assim, culturas resistentes estão desconstituindo o que está na Constituição Federal. Mas não percamos, né, a esperança, não podemos nunca perder a esperança. Obrigada, viu, doutor, pela participação aqui. Importantíssimo a gente ouvir um criminalista com a sua experiência sobre esse momento atual de Brasil, porque há risco de censura, de falta de liberdade de imprensa e de expressão, e a gente precisa estar atento a isso. Eu conto a você, né, que, digamos assim, pode contar sempre comigo nessas lutas em prol da nossa Constituição Federal. Quando dizem que não há um discurso único, eu digo há um discurso único. É o discurso pelas cláusulas pétreas da Constituição Federal, entre elas a liberdade de expressão, entre outras, do artigo 5º da nossa Carta Maior. Um grande abraço a você e a todos os audientes. E você, o que pensa sobre esses assuntos? Deixa aí seu comentário. Se gostou dessa conversa, curta e compartilhe. Te espero no próximo vídeo. Até lá!